E aí, jovens, como é que vocês estão? Saudações, aqui o professor Bressan falando, tá legal? Hoje nós vamos fazer a nossa última parte da aulinha de sistemas lineares, da parte de resolução. Depois a gente vai continuar falando sobre isso um pouco indiretamente, vai focar em outras coisas, né? Como eu já falei, o conteúdo está meio interrelacionado, de matriz, sistema, eu vou falar de determinante depois, né? E hoje eu quero focar na resolução dos sistemas lineares, aqui como vocês estão vendo. Nós vamos falar mais especificamente de uma coisa que eu já fiz exemplo na última aula, nas últimas aulas. A gente vai falar do escalonamento, né? Ou o método de Gauss-Jordan, que é o método que a gente escolheu aqui para resolver os sistemas. Então, lembrando um pouquinho do que eu já falei, né? Os sistemas, qualquer sistema linear, independentemente da quantidade de equações e de variáveis, ele pode ser escrito numa notação matricial, que eu já expliquei isso. Eu tenho uma matriz A, que é a matriz dos coeficientes, uma matriz X, que é a matriz das variáveis, e a matriz B, que é a matriz coluna dos elementos, né, que estão depois do sinal de igual, certo? Então a gente definiu uma matriz muito importante, como eu anotei aqui, chamada de matriz aumentada, que como que ela é constituída? Você vai pegar a matriz dos coeficientes, vai colocar aqui de um lado, a gente costuma fazer um pontilhadinho aqui como eu fiz, né? E aí nós vamos colocar essa matriz B, que é a matriz coluna do pessoal que está, né? Os números que estão à direita do sinal de igual em cada equação, e aí a gente monta a matriz aumentada, né? Então a gente resolveu já na última aula, na penúltima eu acho, quando eu comecei a falar disso, um sistema fazendo operações por linhas. No exemplo, eu deixei as equações e a gente vai ver hoje que não precisa disso, tá? E aí a gente aprendeu que existem operações que a gente chama de operações elementares por linhas. Aqui eu esqueci de colocar o elementares. E basicamente, né, eu já falei disso, só estou recordando, são três operações elementares, tá? A gente pode pegar nessa matriz aqui, né, que é a mesma coisa que o sistema, tá legal? A gente pode permutar duas linhas, ou que é o significado de permutar duas equações, que significa o quê? Significa que eu posso trocar a posição de duas equações, obviamente sem mudar as equações, os números, né, os coeficientes respectivos. Então eu posso pegar, por exemplo, a segunda linha, colocar no lugar da oitava, posso pegar a primeira linha, trocar pela segunda, enfim, você pode trocar a posição das equações ao seu bel prazer, certo? A gente pode multiplicar uma linha, não anotei aqui porque eu já falei disso antes, por uma constante diferente de zero, tá? Isso é importante. Então você pode multiplicar uma linha, por exemplo, por 2, por 3, ou dividir, que é a mesma coisa. Porque, por exemplo, dividir uma linha por 5 é a mesma coisa que multiplicar ela por um quinto, né? Então está tudo embutido aqui nessa questão de multiplicar. Obviamente que tanto a permutação como a multiplicação de linhas ela vai ser feita de acordo com o objetivo, né, que é de resolver o sistema, que eu vou explicar aqui para baixo mais detalhadamente e depois nós vamos ver nos exemplos, tá? E aí uma operação a mais importante de todas é que a gente pode multiplicar, na verdade ela é meio que tipo a junção, né? Assim, a gente pode multiplicar uma equação, como a gente faz aqui no item 2, por um número diferente de zero, e somar essa equação com uma outra equação, entendeu? Lembra do esqueminha da balança, né? Lembrando que uma equação funciona igual a uma balança, se você soma os pesos que estão nas bandejas de cada lado de duas balanças, as balanças permanecem em equilíbrio, se elas estiverem em equilíbrio, né? Então a gente pode somar duas equações, né, e escrever ela no lugar de uma equação do sistema, e isso não vai alterar o resultado do sistema. Então a ideia é que toda vez que você opera faz essas operações elementares por linhas, a solução do sistema não muda, porque você não está mudando especificamente as equações, certo? Então quando você multiplica os dois lados de uma equação por um número, você não muda a equação, né? Porque esse número poderia ser cancelado, tá legal? Bom, o raciocínio que vai ser usado ele é um raciocínio sequencial. A gente vai ter a matriz, né, do sistema original, a matriz aumentada, que eu escrevi aqui AB, como estava ali. Eu coloquei esses índices aqui, A1, B1, A2, B2, significando que em cada passo desse aqui a gente efetuou uma operação elementar, né? Então a gente tem como se fosse uma sequência de operações elementares, e a ideia é que cada um desses sistemas aqui, eles vão ficando essas matrizes o mais simples possível, e a ideia é que se chegue aqui onde está
a matriz do sistema, essa matriz A, na matriz identidade. Eu coloquei uma aspas aqui na identidade porque assim, às vezes essa matriz não vai ser exatamente a identidade, porque não necessariamente o sistema é um sistema que tem uma matriz quadrada A, né? Que seria a mesma quantidade de equações e a mesma quantidade de variáveis. Então tem uma identidade aqui entre aspas, mas pense que seria o mais próximo possível da matriz identidade. Lembrando que a matriz identidade é a matriz que tem uns, né, na diagonal e 0 no resto. Ela é o elemento neutro do produto de matrizes. E se você consegue pegar um sistema desse e no lugar da matriz A você coloca a matriz identidade aqui, significa que o sistema ele já está resolvido, né? E o que vai aparecer aqui no késimo passo, que seria a matriz BK, que vai mudando, né, de passo em passo, seria a solução do sistema. Tá legal? Depois nos exemplos vai ficar mais claro, tudo bem? Eu escrevi aqui só para registrar, pessoal, antes de começar a fazer, um algoritmo meio fajuto aqui que eu coloquei numa sequência. Quando eu for explicar isso aqui agora vai ficar um pouco confuso, mas aí depois, conforme eu for resolvendo os exemplos, a gente vai digamos, entender melhor, né, esse tipo de coisa aqui, tá? Eu já vou até mostrar uma figura aqui que eu coloquei embaixo, ó, tá vendo? Que o raciocínio ele vai ser baseado nesse tipo de coisa aqui, ó. Então eu vou ter a matriz, tá legal? No caso, isso aqui seria a matriz aumentada, você pode pensar na matriz do sistema, né? No caso eu coloquei a matriz A aqui. E a ideia é a gente ir colocando números, né? Números 1 na diagonal, e a partir desse número 1 que é colocado na diagonal, você zera a galera que está embaixo. Esse é o raciocínio. Então você começa colocando ele na posição A11, depois você coloca na posição A22, depois na A33, vai depender do tamanho da matriz aqui, né? E aí, a partir do momento que você coloca o número 1 aqui, você procede com multiplicações, né? Multiplica a primeira linha por constantes, de modo que vão se anulando os caras aqui embaixo, tá legal? E aí você vai decompondo o seu sistema. Então eu vou ler aqui rapidinho, vai ficar meio jogado, mas depois nos exemplos a gente vai fazer passo a passo, tá? Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer para começar o escalonamento é colocar o número 1 na posição A11 da matriz, que seria essa posição aqui, certo? Eu tenho que colocar o número 1. Nem sempre, pessoal, tem um número 1 disponível já de cara, né? Muitas vezes acontece de não ter o número 1 na posição A1. O que você pode fazer? Se tiver o número 1, né, tipo assim, alguma equação que tem o número 1 na primeira coluna, que está numa outra linha, você permuta. Então, por exemplo, o número 1, tipo assim, ele não estava aqui, ele estava aqui para baixo, você troca, tudo bem? Você troca. Na matriz original, aquela que eu peguei já está escalonada. Se você não tiver nenhum número 1 na primeira coluna inteira, que isso pode acontecer, não tem problema. Você pega uma equação que tenha um número, tipo assim, diferente de 0 na primeira coluna, você divide, tudo bem? Pelo cara. Se for no caso próprio A1, por exemplo, se tem um elemento lá na posição A1, né? Se você tiver um elemento que seja diferente de 0, você já pega e já divide pelo próprio A1, e aí você fabrica um 1, tá legal? Se ele não for diferente de 0, você pega um outro, permuta e faz esse negócio. Ou seja, eu estou tentando explicar que você sempre consegue colocar um número 1 na posição A1, na maioria das vezes, se não tiver uma coluna toda de 0, né? Mas se tiver uma coluna toda de 0, você tem uma variável a menos no sistema, então já mudou o sistema, né? Tipo, depois que você coloca um 1, qual que é o procedimento? O primeiro passo vai ser multiplicar essa primeira linha, tá? Esse número 1 aqui que apareceu, ó, que vai ser esse cara aqui, ele vai ser o primeiro pivô, tá? Por isso que eu escrevi aqui no algoritmo pivotamento, tá? Que é o nome que se dá para esse negócio. Você vai multiplicar a primeira linha pelo menos A21, ou seja, é o cara que está debaixo desse primeiro 1 com o sinal trocado. E por que você vai fazer isso? Para quando você somar, dá 0. Então você vai multiplicar para somar e dá 0. E aí você começa fazendo um 0 na segunda linha, né, embaixo desse 1. Depois você vai multiplicar de novo a primeira linha pelo menos A31 e somar com a terceira e assim por diante. E aí você vai zerar o cara que está na terceira linha, debaixo do 1. Se tiver a quarta linha, você vai fazer mais uma vez, multiplicando pelo menos A41, até você acabar, bicho, entendeu? Aí você vai até lá embaixo, aí fica fácil, tudo bem? Não esquecendo que, depois eu vou explicar isso melhor, quando você multiplica por esses números, você tem que multiplicar a linha inteira e somar a linha inteira. Então assim, vai aparecer 0 na primeira posição, mas os outros elementos também vão
mudar, porque você vai trocando, fazendo as somas, tá? Depois que você fizer isso e você deixou a primeira coluna ajeitada, você vai partir para a segunda coluna. O que você vai fazer? Você vai tentar colocar o número 1 na posição A22 e seguir o mesmo raciocínio até zerar todos os elementos que estão abaixo dele na coluna 2. Mesma coisa, se não tiver um 1 lá, você permuta, entendeu? Ou divide a linha por A22 para fabricar um 1, tá legal? E assim vai. Então aí você vai zerar a segunda coluna. Vai para a terceira, vai para a quarta até quantas linhas tiverem indo pela diagonal. Então você começa do A11, né, como eu fiz aqui. Depois você vai para o A22, depois você vai para o A33, tá vendo? Ó? Então eu primeiro fiz essa etapa, coloquei um 1 na posição do A22, fiz essa etapa, zerei esses caras, aí eu vou para o A33 e vai embora, tá entendendo? Vai embora, até onde você conseguir, tá legal? E aí você vai proceder até a última linha da matriz. Aí tem uma observação. Caso a matriz seja quadrada, que isso acontece, digamos, na maioria das vezes, né, tipo, e você conseguir chegar aqui no final, ó, aqui nesse finalzinho, e o ANN ele foi igual a 1, você pode usar ele como pivô agora para zerar todos os elementos que estão acima dele, seguindo num processo análogo, mas agora de baixo para cima, entendeu? Então eu vim descendo aqui, ó, tchan, e fiz chegar um 1 aqui, ó, certo? Se eu conseguir fabricar e deixar essa matriz triangular superior, todo mundo zero aqui embaixo com um 1 aqui na diagonal, eu posso pegar e eu posso voltar no mesmo procedimento, só que agora eu multiplico de baixo para cima, entendeu? Como aqui tem zero, à esquerda desse 1 aqui, não vai alterar a parte que já está boa, você não vai perder o que você já fez. Então você vai começar a subir e você vai anulando os caras que estão aqui para cima, tudo bem? E aí você pode fazer o procedimento análogo. Só que tem um problema. Às vezes você começa o escalonamento e está tudo certo. Ah, beleza, fiz um 1 aqui, zerei todo mundo embaixo, fiz outro 1 aqui. Tá? Quando você vai chegando aqui no final, por exemplo, na última ou perto da última linha, você não consegue fabricar um número 1, tá legal? Aparece um 0. Porque pensa bem, se aparecer qualquer número diferente de 0, você divide por ele mesmo, que é a segunda operação elementar, né? Multiplica por 1 sobre ele e você fabrica um 1, tá legal? Só que às vezes acontece de você chegar aqui e aparecer um 0. A gente vai fazer exemplos disso, tá bom? Então, eu estou falando aqui especificamente a princípio por causa de um sistema quadrado, tá? Então, se você conseguir fazer esse escalonamento e você conseguir fabricar uns nessa diagonal, em toda a diagonal da matriz, esse sistema ele é um sistema que tem solução única, que é aquilo que eu falei lá na sala, que no colégio a gente chamava de sistema possível e determinado. Tá legal? Então, se o sistema for possível determinado e você conseguir preencher toda a diagonal de uns, você aplica o passo 4 e volta zerando os números que estão acima, que é o que eu falei. Tá legal? Então vem daqui, zera todo mundo, aí você vai pegar o cara que está aqui em cima, esse 1, e vai zerar todo mundo, e assim vai. Só que quando você chegar num 0 aqui, jovens, que pode acontecer, o sistema ele não vai ter solução. A gente vai chamar de sistema impossível, ou ele vai ter infinitas soluções, que é o que a gente chama de sistema possível indeterminado, que são os casos que não tem solução única. Lembra que um sistema ou ele tem uma solução única, ou ele não tem nenhuma solução, a solução é vazia, ou ele tem infinitas soluções, tá legal? Só acontece essas três coisas, nós já discutimos na última aula, certo? Então eu vou começar fazendo um exemplo aqui. Eu sei que eu comentei uma coisa meio geral, mas no exemplo vai ficar mais tranquilo de vocês entenderem o que está acontecendo, tá? Então eu comecei com o sistema 3x3, que é tipo um clássico, né? Assim, para a gente mexer. Apesar de eu ter já feito a solução toda, pessoal, vamos acompanhando comigo, né? Não vai querendo adiantar não, senão vocês vão tipo se embananar, tá? Acompanhe o meu raciocínio. Então o sistema está aqui, ó, 2x1 mais x2, tarará, tem 3 equações e 3 variáveis. Primeiro passo, eu vou fazer a matriz aumentada. O que é a matriz aumentada? Eu vou pegar todos os coeficientes que multiplicam as variáveis e os números que estão aqui nessa coluninha à direita do sinal de igual e vou colocar numa matriz obedecendo a ordem. Então aqui, ó, nessa parte antes do pontilhado é a matriz A, que é a matriz dos coeficientes, que nesse caso é uma matriz 3x3. E aí o que eu vou fazer? Pegar essa coluninha e colocar aqui. Então isso aqui, jovens, é a matriz aumentada. Toda a resolução do sistema só depende desses números aqui, tá legal? E é isso que a gente vai fazer.
Vocês vão reparar que aqui nos próximos passos eu não copiei nem o colchete, porque não precisa, você meio que acaba gastando grafite à toa, né? Então você pode simplesmente ignorar o colchete, né? Até fazer uma coisa mais tranquila e colocar só o pontilhadinho para separar, que aqui são os coeficientes e aqui é o que está à direita do sinal de igual, tá? Que seria a matriz das constantes. Então, ó, veja bem, vamos olhar o que aconteceu aqui, ó. Na posição A11, originalmente, o que eu tenho? O número 2, certo? De acordo com o método, para ficar uma coisa, digamos que segue o algoritmo, eu teria que colocar um número 1 aqui, tá legal? Um número 1. O que eu posso fazer? Eu posso permutar, como eu fiz aqui, ó, e eu vou trocar a segunda linha pela primeira, porque eu observei que na segunda linha, na primeira coluna, tem um número 1. Então eu vou trocar, ó, tudo bem? Então a primeira operação elementar, as operações elementares estão marcadas em vermelho, tá? A primeira operação elementar foi a permutação da linha 1 com a linha 2, tá vendo? Eu troquei. Com esse procedimento, o que eu fiz? Eu coloquei o número 1 aqui, que é o que eu queria, é o primeiro passo do algoritmo. Aí, professor, mas e se aqui também fosse 2? Aí você vai pegar essa linha e vai dividir por 2 ela inteira, que vai aparecer um 1 aqui. Tudo bem? Então, se não puder permutar, você divide, certo? Pelo próprio número a linha toda. Mas nesse caso dá para permutar. Legal. Então, qual que vai ser o esquema agora? Essa linha aqui, ó, que tem o pivô, ela ficou fixada, por isso que chama pivô, ela não vai mudar. E eu vou multiplicar ela, começando pelo menos 2, que tá vendo, ó, é menos o A22, porque esse aqui é o elemento é o elemento A21, né? Esse cara aqui. Então vou multiplicar por esse elemento com sinal trocado, como estava lá, tá vendo, ó? Só vou voltar aqui rapidinho, ó. Multiplicar a primeira linha por menos A21 e somar com a segunda, ó. Então é isso que eu estou fazendo. Então aqui é o A21, menos 2 é menos A21. Então eu vou multiplicar toda essa linha por menos 2 e somar com a linha de baixo, certo? Depois eu vou multiplicar toda essa linha por menos 5 para poder cancelar esse 5 aqui, que é o menos A31, tá? Então acompanha comigo, ó. Menos 2 multiplicado por 1 é menos 2, certamente. E quando você somar com 2, o resultado é 0. Então esse 0 aqui, ó, veio dessa operação, tá legal? Depois, menos 2 multiplicado por 1 é menos 2 de novo. Quando você soma com 1, menos 2 mais 1 dá menos 1, que é esse cara aqui. Depois, menos 2 multiplicado por 1 dá menos 2 de novo. Somado com menos 1 dá menos 3, que é esse cara que está aqui. E menos 2 multiplicado por 0 é 0, somado com 1 dá 1, tá legal? Então, ó, essa linha aqui, ó, ela repetiu, tá vendo? 1, 1, 1, 0. Eu só estou alterando as duas de baixo. Agora, multiplicando por menos 5 vezes 1, menos 5, somado com 5, 0. Menos 5 vezes 1, menos 5, somado com 3, menos 2. Menos 5 vezes 1, menos 5, somado com menos 1, menos 6. E menos 5 vezes 0 é 0, somado com 2, 2. Tá vendo? Ó? Então, o que aconteceu? Ó, essa coluna aqui já está massa. Ó. Essa coluna é a primeira coluna da matriz de identidade, é 1, 0, 0. Tá vendo? Então, nós fizemos o escalonamento da primeira coluna, o pivotamento da primeira coluna, certo? Deu para entender, pessoal? Então, não é tão difícil assim, tá? É só ter um pouquinho de concentração e seguir os passos. Agora que eu já estou nessa situação, qual que é o próximo passo? Ó, vamos ver nesse esquema. Eu tenho que mexer agora no A22, tá vendo? Ó? No A22. No A22. Então, ó, eu tenho que deixar um número 1 aqui. O que é mais fácil de eu fazer? Eu multiplico essa linha por menos 1, porque aí eu troco o sinal e fica 1, que foi o que eu fiz aqui, tá vendo? Ó? Então, troquei o sinal dessa linha para fazer aparecer o número 1, tudo bem? E aí eu vou usar esse cara para anular quem está embaixo dele. Por quem que eu vou multiplicar para anular esse menos 2 por 2 positivo? Então, essa linha não vai mudar, ela está paradinha aqui em cima. A segunda linha, que nesse momento é a linha do pivô, não vai mudar, só vai mudar a terceira. Então, o 0 aqui não vai trocar. 2 vezes 1, 2, multiplicado por menos 2 é 0. Aí eu vou continuar. 2 vezes 3 dá 6. Com menos 6 também dá 0. E 2 vezes 1, 2, somado com 2 também dá 0. Opa, peraí, tá vendo? Aconteceu uma coisa meio estranha. O pessoal que já me é acostumado, ó, quando olhou isso aqui, talvez já deva ter percebido que a linha que está embaixo, ela é 2 vezes a linha que está em cima, tá vendo? Ó, então, quando você faz esse procedimento, obviamente aqui zerou. Então, ó, eu consegui colocar um pedacinho da matriz de identidade aqui,
outro pedacinho da matriz de identidade aqui, só que aqui ó, apareceu um zero, tá vendo? Ó? Apareceu um zero. E agora, o que, que eu faço? Porque é essa situação aqui que eu estava falando, tá vendo? Ó? Eu não vou conseguir colocar um 1 aí, porque não tem nada que eu multiplique por zero que dá 1. Então aí eu já tenho um probleminha. Tudo bem? Mas não é um probleminha tão complicado assim. Como que a gente interpreta isso? O que está acontecendo? Se você pensar que isso aqui veio de um sistema, né? Voltar, tipo, a gente sabe disso. Que equação é essa aqui, ó? Que está representada por essa linha? É 0 vezes x1, 0 vezes x2, 0 vezes x3, que é 0, né? Igual a 0. Então, essa linha aqui, ó, cheia de zeros, é uma linha que não te acrescenta nada, tá vendo? Ó? Porque quando você fala 0 igual a 0, o que, que aconteceu? Nada, né? 0 igual a 0. Então, você pega esse negócio aqui e descarta, ó, joga no lixo, joga essa linha no lixo, porque ela não está te ajudando em nada. O que, que sobrou? Vou pegar só esses caras de cima, ó. 1, 1, 1, 0, 1, 3 e o 0, 1 aqui, né? Aí, pessoal, o que, que eu vou fazer? Eu vou usar esse número 1 aqui, ó. Vou usar esse número 1 que já está colocado aqui. E eu vou multiplicar por menos 1 para cancelar esse 1 aqui de cima. Tá legal? Então, ó, vou multiplicar pelo menos 1 aqui, somei e deu 0, certo? Mas tem que fazer a linha inteira. Menos 1 somado, menos 1 multiplicado por 3 é menos 3, somado com 1 dá menos 2. E menos 1 multiplicado por 1 é menos 1, somado com 0 é menos 1, tá vendo? Aí eu vim de baixo para cima. Então, ó, o sistema original era um sistema 3x3. Só que pelo escalonamento, a gente pegou aqui, ó, e a gente tipo desvendou, vamos assim dizer, descobriu uma linha, tá legal? Que não te acrescentava nada, era uma linha 0 igual a 0, tudo bem? E nós jogamos ela fora. Então a matriz agora passou a ser o que? 2x3. E a gente colocou uma matrizinha identidade, a maior que cabe aqui, tá vendo? 1001, tá legal? Que é uma matriz de identidade 2x2, mas nós ficamos com esse pedaço aqui, ó. Então, isso aqui é o máximo que dá para fazer com esses sistemas, com esse sistema em termos do escalonamento, tá legal? O que, que vai acontecer agora? Então, nesse caso em que eu tenho agora duas equações só, né? E três variáveis, eu não vou conseguir uma solução única. Porque veja bem, pessoal, se aqui tivesse aparecido um 1, se tivesse aparecido 1 aqui, ó, o que ia acontecer? Se tivesse aparecido 1, o sistema teria solução única, ele seria SPD, tudo bem? Porque aí você conseguiria voltar no escalonamento e aqui apareceria toda uma matriz de identidade 3x3 e a solução do sistema desse lado. Mas agora não tem mais o que fazer, tudo bem? O caso em que aparece a matriz de identidade aqui foi o que eu fiz na primeira aula de sistemas, tá? Mas eu vou reescrever o sistema usando as variáveis, ó. x1, né, ó, 1 vezes x1, que é x1, menos 2x3, né, aqui não tem x2, igual a menos 1. E aí x2, né, porque não tem x1 nessa equação, mais 3x3 igual a 1. Então, eu consigo, ó, passando esse cara para cá e passando esse cara para cá, eu consigo isolar o x1 e o x2 em função do x3, rapidinho, tá vendo, ó? Então, isso aqui, pessoal, é o máximo que eu consigo de solução. Então, esse sistema 3x3, ele não obteve uma solução única e o máximo que a gente conseguiu fazer foi colocar tanto a variável x1 quanto a variável x2 em função do x3, tá legal? Então, quando eu escrevo a solução, que a solução seria quem? Os números que você coloca no lugar do x1, do x2 e do x3 que satisfazem. Como não fechou a conta, o que eu vou fazer? Aqui apareceria o x1 ou o S1, vamos pensar. Eu vou colocar quem? 2x3 menos 1, que é o próprio x1, tá vendo? Então 2x3 menos 1. Aqui apareceria quem? Apareceria o x2 ou o S2. O que eu vou colocar? Menos 3x3 mais 1, porque é a posição 2, tá vendo? A variável 2. E o x3 é x3 mesmo, porque todo mundo ficou em função dele. Então isso aqui, pessoal, é a solução, tá legal? Então é uma solução que ficou dependendo do valor de x3. Então isso significa que para cada número x3 que eu coloco aqui, cada número que eu preencho nessa posição do x3, vai me dar uma solução diferente. Então, por exemplo, se eu pegar x3 igual a 0, vai zerar esse termo, vai zerar esse termo e vai zerar esse termo. Então vai ficar assim, só o menos 1, o 1 e o 0. Então a tripla de números menos 1, 1, 0 é uma solução desse sistema. Se você colocar aqui menos 1, 1, 0, como é que fala? Vai satisfazer todas essas equações, tá legal? Isso, menos 1, 1 e 0, perfeitamente. Enfim, pessoal, eu não errei conta não, né? Agora eu tô vendo aqui, não, acho que não. Depois vocês conferem para ver se está certinho.
Ó, só para fazer um gancho com GA, veja bem, que tipo de coisa isso aqui representa? Ó, se você dá uma olhada com cuidado nisso aqui, você pode pegar os números que estão sem multiplicar o x3 aqui no caso, tá legal? Quem são esses números? Ó, pega o -1, o 1 e aqui não tem ninguém, é 0. Então você separa em dois caras. Você pega a parte constante, que é -1, 1, 0. Aí você soma, aí sobraria 2x3 menos 3x3 mais x3. Só que aí você tira o x3 em evidência, entendeu? Desse parênteses aqui, ó. Tira, né? De modo que quando você multiplicar aqui, você vai obter esses caras aqui. E aí você vai observar que essa solução pode ser escrita assim, ó. -1, 1, 0, esse ponto, somado com x3 multiplicado por esse cara que agora eu estou vendo como um vetor, tá legal? De modo que o x3 varia em R. Se você trocar isso aqui por um lambda, né, ou por um t, para quem lembra do que viu em geometria analítica, vai ver que isso aqui, cara, é a equação de uma reta, certo? Então, essa solução desse sistema, o que que é? Isso aqui é uma reta no espaço, tá legal? E a reta tem infinitos pontos, cada ponto da reta é uma solução, tá? Então, conclusão nossa, esse sistema ele é possível indeterminado, ou seja, é um sistema que tem infinitas soluções, e a solução é uma reta no R3, tudo bem? Que reta é essa? É a reta que passa por esse ponto P1 e tem a direção desse vetor 2 menos 3, 1. Isso aqui é a equação vetorial da reta, tudo bem? A solução do sistema é a própria equação vetorial da reta, tá? Então, lembra que a gente comentou que para o caso de um sistema 3x3, a gente até viu um desenhozinho na aula ao vivo lá, que foi a última que a gente fez, que cada equação dessa aqui, o que ela representa no espaço? Representa um plano. Então, o que está dizendo é que esses três planos, quando eles são interseccionados, o que eles dão? Eles dão essa reta aqui, entendeu? E o sistema tem infinitas soluções, tá legal? Então, um exemplo de um sisteminha 3x3, que quando a gente resolveu, uma equação, tipo assim, ela foi desconsiderada, né? Ela, tipo, a gente viu que ela não significava nada, né? E aí, consequentemente, a gente ficou com um sistema com 3 variáveis e 2 equações, e aí não deu para amarrar, a gente pegou e ficou com uma solução infinita, tá? Que depende, no caso, eu escrevi em função da variável x3, tá legal? Pessoal, continuando então, ó, a gente vai fazer outro exemplo, a aula hoje só vai ser basicamente de exemplos, tá? Esse agora é um sistema, ó, que ele tem 1, 2, 3, 4 equações, tá? E 2 variáveis, tá legal? Então esse aqui é um sistema que não é um sistema quadrado, né? Que a matriz dos coeficientes é quadrada, como nesse aqui que a gente tinha feito antes, que a matriz era 3x3, tá? Então quando eu escrevo a matriz aumentada desse sistema, o que vai acontecer? Ó, eu copiei os coeficientes aqui, obedecendo a ordem, coloquei o pontilhadinho, né? 4, 0, 1, menos 1, pá, na direita aqui do pontilhadinho. Então eu vou escalonar pelo mesmo método, tá bom? Tipo assim, ó, o sistema ele é diferente, mas o método é o mesmo. Então, ó, na posição A11, o que nós temos aqui? Temos o número 2. Só que tá vendo aqui, ó, tanto na linha 2 como na linha 3, eu posso permutar e posso colocar um 1 aqui em cima, tá? Então a minha primeira operação foi permutar, perdão. A primeira linha com a segunda, eu troquei a posição delas, tá? Aí você poderia perguntar, professor, mas se você pegasse a terceira e trocasse com a primeira, não tem problema. E dá o mesmo resultado? Dá o mesmo resultado. Depois vocês podem fazer, né? Trocando a terceira pela primeira. E se eu quisesse dividir a primeira equação, a primeira linha por 2 e colocar um 1 aqui, não tem problema, dá o mesmo resultado, tá? Pode fazer na fé, tá? Que vai dar certo. Então, ó, eu escolhi fazer, né, a troca da segunda com a primeira. Fiz a troca, coloquei aqui, ó. Quem que eu tenho que anular debaixo desse 1, que é o nosso pivô, nosso primeiro pivô? Eu tenho que anular o 2, o 1 e o menos 2, certo? Então vou multiplicar na ordem, ó, por menos 2 para zerar esse cara, depois por menos 1 para zerar esse cara e depois por 2 positivo para zerar esse cara. Só que eu vou fazer um de cada vez, ó. Menos 2 vezes 1, menos 2 com 2, 0, que é o que eu queria, né? Tá vendo o 0 aqui, ó? Essa é a próxima passagem, o 0 tá aqui. Depois, menos 2 vezes 3 é menos 6, somado com 2, ó, menos 4, é o que está aqui. Menos 2 vezes 0 é 0, somado com 4, 4, tá? Pessoal, ó, não esqueçam de multiplicar esse cara aqui também, tá? Porque às vezes a gente esquece
e aí depois o resultado dá errado, tá? Então é um erro bem comum, a gente vê sempre assim, tipo corrigindo prova, o aluno faz desse lado e esquece de fazer desse a operação, tem que fazer na linha inteira, tá? Então tá aqui o resultado, né, da primeira operação elementar que envolveu a primeira e a segunda linha aqui. Agora eu vou multiplicar por menos 1 para cancelar com esse 1, ou seja, eu vou trocar o sinal dessa linha e vou somar com ela, com a terceira. Então somei aqui o menos 1 com 1 deu 0, depois menos 3 com menos 1 deu menos 4, depois menos 1 vezes 0 é 0, com 1 dá 1, tá legal? E finalmente, pessoal, eu fiz aqui 2, né, multiplicado por esse cara para cancelar o menos 2. Então 2 vezes 1, 2 com menos 2, 0, 2 vezes 3, 6, com menos 3 dá 3, e 2 vezes 0, 0 somado com menos 1 dá menos 1. Então, ó, depois de fazer essas três operações elementares, ó, eu fabriquei uma coluna bacana, que é 1, 0, 0, 0, tudo embaixo, e aí o sistema é esse aqui, tá? Muito bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer aparecer o número 1 aqui, ó, tá? Repara que agora eu não posso trocar, né? Porque eu não tenho 1 na terceira ou na quarta linha, né? Então não posso permutar. Então o que é mais legal aqui, que a gente pode fazer é multiplicar essa linha por menos 1/4, que é a mesma coisa que dividir por menos 4, sei lá. E aí o que vai aparecer quando eu fizer isso? Ó, menos 4, né? Multiplicado por menos 1/4 é o inverso, então vai dar 1, que é o que eu queria, né? Escolhi por isso. E aí 4 vezes menos 1/4 vai dar o quê? Menos 1, né? Porque agora vai ficar um sinal de menos. E eu vou usar esse 1 que está aqui para zerar esses dois caras aqui de baixo, né? Multiplicando por quem? Por 4 primeiro e depois multiplicando por menos 3. Então fiz a continha aqui, ó, né? Essa linha não mudou porque eu não mexi nela, só estou mexendo daqui para baixo, tá? Repara que é um processo que ele vai decrescendo. Então, ó, o 0 aqui não muda, 4 vezes 1, 4, com menos 4, 0. Depois, 4 vezes menos 1 é menos 4, somado com 1, menos 3, que é o que está aqui, né? Depois, menos 3 vezes 1 é menos 3, somado com 3, 0. E menos 3 vezes menos 1 é 3, somado com 1, 2. Ó. Aí, gente, vamos ver o que aconteceu. Ó. Então, tinha aparecido essa coluna aqui, e aqui eu consegui colocar o quê? Eu consegui colocar uma outra coluna, que é tipo uma coluna de matriz identidade, certo? Mas aí, ó, agora eu não consigo continuar, e eu vou analisar o que apareceu. Ó. Então, vamos olhar a terceira equação e a quarta equação. Ó. O que significa isso aqui? Do lado esquerdo eu tenho 0, tá vendo? Que é 0 vezes x1, 0x mais 0y, né? Que é 0. E do outro lado eu tenho menos 3. Então, essa linha aqui está dizendo para você assim, ó, 0 é igual a menos 3. E a outra linha está dizendo assim, 0 é igual a 2. Nem precisava dessa aqui, né? Bastava uma delas aqui para a gente notar o quê? Que o sistema é impossível, mano. Por quê? Não tem como 0 ser igual a menos 3, né? Muito menos 0 ser igual a 2, tá? Então, quando você faz, ó, o escalonamento, tá vendo? Ó? Você faz o escalonamento. E quando você vai chegando aqui para o final, aparece 0, né? Na matriz dos coeficientes. Só que do outro lado também tem 0 e fica 0 igual a 0, você joga fora e você continua com o resto. Dá para entender? Porque 0 igual a 0 não te acrescenta nada. Mas, meus queridos, pode acontecer o que aconteceu aqui, ó. Pode aparecer zeros, tanto faz uma ou mais de uma posição, e do outro lado não ser 0. Tá entendendo? Então, como do outro lado não é 0, você chega numa contradição. E esse sistema aqui, a gente conclui que ele é um sistema impossível, porque essa equação não pode existir. Então, veja, ó, essas equações aqui, elas estão implicando que 0 é igual a menos 3, por exemplo, e isso não ocorre, tá? Então, esse negócio aqui eu concluo que o sistema é impossível. Mas, professor, qual que é a solução se é impossível? É vazio. Não tem solução, tá? Solução é igual ao vazio. Tudo bem? Então, dois exemplos aí legais, diferentes, para a gente ver o que está acontecendo. Ó, vamos pensar comigo um pouco, depois eu vou falar disso assim... Vou falar agora já. Ó. Imagina um sistema linear, tá? Eu gosto de pensar o sistema linear, eu sempre falo isso nas minhas aulas assim, ó. Cada variável, né? Por ser variável, é uma coisa que está solta, concorda? Ela não está fixada. Aí, pensa na variável como se fosse tipo um cavalo selvagem que está perdido naqueles filmes, sabe, que passa na sessão da tarde, que tem os cavalos selvagens lá no deserto. Então, tipo assim, a variável é uma coisa indomada, tudo bem? Ela não está fixada, tudo bem? Então eu penso como uma criatura selvagem. Então um sistema que tem 3 variáveis tem 3 criaturas selvagens que estão soltas para eu amarrar,
E o que que amarra as variáveis? O que que relaciona as variáveis? O que relaciona as variáveis são as próprias equações. Então aqui, ó, o que que eu tenho? Eu tenho 3 variáveis, tudo bem? 3 cavalos selvagens e eu tenho 3 equações, tudo bem? E cada uma das equações eu penso como se fosse um laço, tá legal? Porque é o que amarra as variáveis. Contudo, não é necessariamente verdade que se você tiver 3 cavalos selvagens, né, e 3 laços, você necessariamente vai conseguir amarrar os 3 cada um com uma laçada, tá entendendo? Então, o que aconteceu nesse primeiro exemplo é o seguinte, ó, que uma das equações, ela não era uma equação boa, tá legal? Ela não te acrescentava nada. E aí, é como se ela dependesse das outras duas, tá? Se você observar, ó, a terceira equação é a primeira multiplicada por 2 somado com a segunda. Ó, se você multiplicar essa equação por 2, o que vai dar aqui? Ó? 4x1. Quando você somar com esse x1, vai dar 5x1. Aqui vai dar 2x2, com esse x2 vai dar 3x2. Aqui vai dar menos 2x3, com o x3 vai dar menos x3. Aqui daria 2 somado com 0, 2, tá vendo? Então, essa equação aqui, eu construí ela de propósito usando as duas primeiras. Então, digamos que ela não é exatamente um laço novo, ela é um laço que foi tipo assim, ela está dependendo das outras duas, então ela não serve para amarrar as variáveis, tá legal? Ou seja, a amarração que foi feita com essas duas não mudou acrescentando essa, é essa a ideia, tá? Então veja bem, quando você bate o olho aqui, pá, e você olha, às vezes não fica muito claro, né? Que você tipo assim fez operações, né? Às vezes para uma pessoa mais digamos assim atenta, né? Você poderia notar assim, né? Então, tipo, às vezes, tipo, no caso, eu que estudo matemática há bastante tempo, né? Dou aula dessas coisas, às vezes você bate o olho e você fala assim, ah, tem uma equação que não é boa, tal, mas mesmo assim é difícil, né? E para sistemas grandes piorou, né? Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? O escalonamento, ele desvenda, você está entendendo isso? Aqui é como se o sistema, tipo assim, tivesse com filtro, você está entendendo? Então você vai e coloca as fotos lá no Instagram com filtro tal bonitona, depois vai conhecer os povos lá, né, os bonitão, e as bonitonas vai conhecer o povo lá, o povo, pelo amor de Deus. Aí o que tava? Foi mais ou menos isso. Então o escalonamento, ele meio que mostrou que tinha uma equação que não acrescentava nada. Como que essa equação apareceu? 0 igual a 0, tá? Tudo bem, pessoal? Brincadeiras à parte, ó, é isso que está acontecendo, tá? Então guardem o sentido das coisas, né? E aí nesse caso aqui, ó, o que aconteceu? Aconteceu uma coisa parecida, mas você tem contradição nas equações, tudo bem? Então, por exemplo, assim, essas equações aqui, apesar de não estar muito claro, elas não podem coexistir, porque aqui você pensa assim, você fala, meu, mesmo raciocínio que o professor falou, eu tenho duas variáveis, então são 2 cavalos selvagens, você está entendendo? E eu tenho 4 laços, mano, eu tenho 1, 2, 3, 4 equações, então com certeza eu vou laçar, não necessariamente, precisa de uma harmonia entre as equações, tá? E aí nesse sistema do exemplo número 2, o que está acontecendo é que não existe essa harmonia, ou seja, as equações elas são contraditórias. Ah, mas olhando aqui não dá para ver, mas o escalonamento, de novo, ele trouxe a realidade à tona. O que ele falou? Ele falou que essas equações estão implicando que 0 é igual a menos 3 e 0 é igual a 2, que é problema, tudo bem? No mundo normal isso aqui é problema, certo? Então, tipo assim, não dá certo, tudo bem? Então guardem isso. Então, ó, observações. No escalonamento, tá? Quando você estiver fazendo o escalonamento, coloquei 3 pontinhos aqui, ó, e você vai chegando lá para o final. E você acha uma equação do tipo 0 igual a 0, seria isso aqui, ó. Isso aqui. O que você faz? Joga no trash, entendeu? Joga fora, descarta. Tudo bem? Não descarta o sistema, tá? Senão tira 0. Descarta a equação. O resto continua, aí você vai ter que mexer com o resto. E se você chegar numa equação 0 igual a C, onde C não é 0, ou seja, 0 igual a uma constante diferente de 0, 0 igual a 1, 0 igual a menos 5, tipo essas aqui que eu cheguei no exemplo 2. Cadê o exemplo 2? Tá aqui o exemplo 2, ó. Tipo essas aqui que eu cheguei. O que você faz? Aí você meio que descarta o sistema inteiro. Fala assim, o sistema é impossível porque por ter aparecido isso aqui, não dá certo. Fala, professor, mas tem mais 500 equações. Não tem problema, apareceu isso aqui, sistema impossível, parte para o outro, tá bom? Muito bem. E para as matrizes quadradas, que seria um caso especial, tá? Quando o número de equações, pessoal, é igual ao número de variáveis, tá? Que isso vai acontecer muitas vezes, que é tipo assim, que você realmente conseguiria
colocar uma matriz identidade aqui, né? Como no exemplo que eu fiz na primeira aula, aí fica tipo assim mais tranquilo um pouco, porque é quadradinho e tal, já fica mais fácil de entender. Então, ó, você vai mandando brasa no escalonamento. Comecei, primeiro passo, segundo passo. Se você conseguir realmente transformar a matriz A na matriz identidade, o sistema tem solução única, tudo bem? A gente diz então que a matriz A é uma matriz, digamos que se reduz a matriz identidade por operações por linha, entendeu? Ela é linha redutível, vamos assim dizer, a matriz identidade. Ou se não, a gente pode chamar também de matriz de posto completo, que é uma coisa importante assim, tá? Essa matriz aqui, ó, ela teria posto incompleto, ó, essa desse exemplo aqui. É uma matriz de posto incompleto. Ela tem 3 linhas, mas tem posto 2, porque uma linha não presta, tá legal? No caso, se você conseguir então realmente produzir a matriz identidade, então a matriz vai ter posto completo e o sistema necessariamente tem uma solução única, não tem jeito. Agora, então isso é uma coisa que vai acontecer várias vezes para sistemas que têm solução única. Nesse caso aqui a matriz vai ser inversível, tá? Vou falar disso na outra aula. Se o número de variáveis é maior que o número de equações, o sistema nunca é SPD, ou seja, ele nunca é possível determinado, como esse aqui. Então, o que eu estou falando, pessoal? Ó, se você tiver 10 variáveis, tudo bem? 10 variáveis e tiver 5 equações, ou 6 equações, ou seja, um número que seja estritamente menor do que 10, esse sistema ele nunca vai ter solução única. Por quê? Porque você não vai conseguir amarrar as variáveis com aquela quantidade de equações. Tá legal? É o raciocínio dos cavalos selvagens lá. Então, se você tem 10 cavalos selvagens, todo empinando lá, dando coice lá, correndo no pasto, você precisa de, no mínimo, 10 laços para amarrar eles. Tá legal? Não significa que com 10 exatamente você vai conseguir, porque pode acontecer o quê? Da matriz não ter posto completo, que é o caso que eu fiz no exemplo 1. Tá legal? Então, o que está acontecendo aqui, essa observação ela é importante, ela parece meio besta, mas ajuda bastante. Então, toda vez que você tiver um sistema em que a matriz do sistema ela for uma matriz deitada, ou seja, a quantidade de linhas é menor que a quantidade de colunas, o sistema associado ele nunca vai ter solução única. Ou ele vai ser impossível, ou ele vai ser impossível, ou ele vai ter infinitas soluções. Tá legal? Essa é uma observação que na hora de resolver os exercícios ajuda, tá? Então, de novo, não significa que se ele tiver, ó, não confunda. Ah, professor, mas se ele tiver então mais equações do que variáveis, ele vai ser SPD? Não, tá aqui o exemplo, ó. 4 equações, 2 variáveis. Agora o número de equações é maior que o de variáveis, tá legal? O sistema tem solução? Não tem. Por quê? Porque deu problemas aqui. Então, se o número de equações for maior que o de variáveis, pode acontecer qualquer coisa. Tá legal? Muito bem. O último exemplo aqui para a gente resolver, tá? Que é ainda parecido com o outro, mas agora acontecendo uma coisa diferente. Para ilustrar isso que eu falei, ó, que se o número de equações ele for maior que o de variáveis, né? Você não pode garantir nada, tá? Então, ó, peguei esse sistema aqui, como a gente já está fazendo, já acostumamos um pouco, né? Ó, escrevi a matriz aumentada dele, ó. A matriz aumentada está aqui, certo? Então, veja bem, tem um menos 1 na primeira posição, tá vendo? Que é do menos x. Eu multipliquei a primeira linha, então, por menos 1 para ele ficar 1 positivo. Aí, pessoal, vai ter gente que vai falar assim, ó, professor, eu gosto de usar o menos 1. E eu poderia já multiplicar por 3 e fazer menos 3 e fazer isso aqui. Cara, até pode, entendeu? Mas cuidado para não colocar os números 1 de pivô, porque se você aprende a colocar os números 1 de pivô, você meio que faz desse jeito e é um jeito garantido. Porque tem gente, mano, que começa a embolar as equações elementares sem seguir a ordem do algoritmo e aí depois se perde, você entendeu? Então eu estou cansado de ver em provas, coisas assim, a pessoa começa a fazer a operação elementar, aí o cara pega esse 2, aí o cara fala assim, ó, aqui tem um menos 4, então eu vou pegar esse 2, vou multiplicar por 2, vou colocar aqui o menos... Aí depois perde tudo, mano, aí vira uma paçoca, aí a pessoa não sabe mais o que está fazendo, entendeu? Então procure seguir, tá legal? O algoritmo pela ordem, né? Que é o que eu aconselho, tudo bem? Aí depois, quando você tiver mais experiência, aí você vai pegando a manha e tal, você vai pulando etapa, entendeu?
Então, nesse caso aqui, como tem o menos 1, eu decidi multiplicar por menos 1. Ah, professor, mas eu queria pegar o 1 e colocar aqui essa linha. Também pode, não tem problema. Permuta, troca a terceira pela primeira, vai dar certo do mesmo jeito, tá? Então, multipliquei por menos 1, fabriquei essa linha aqui, ó. Vou multiplicar na sequência por menos 3 para cancelar esse 3, por menos 1 para cancelar esse 1 e por menos 2 para cancelar esse 2. Fiz as operações, tchararã, cheguei nisso aqui, ó. A primeira linha ficou normal, tá vendo, ó? Que foi a linha que tem o pivô, esse 1 aqui é o pivô. E apareceu aqui, ó, 0, 0, 0, 9, 9, 1, tá vendo? Porque, por exemplo, ó, menos 3 vezes menos 2 é 6, 6 com 3 dá 9, tá vendo? Ó, menos 3 vezes 0, 0, com 1 e assim vai. Aí, ó, já na primeira etapa das equações, desculpe, operações elementares, então, ó, apareceu, já zerou, tá vendo aqui, ó? Teve a última linha que já zerou, tá bom? Então, lembrando, linha 0 igual a 0, joguei fora. Então, tchum, risquei aqui, jogo fora essa linha. Estou continuando com o resto. Aí, quem já se ligou aqui, tá vendo, ó, que a segunda linha é igual a terceira, né? Então, já vou multiplicar ela por menos 1 aqui, somar com a linha de baixo e já cancelo a de baixo toda, tá vendo? E aí fiz aparecer uma outra linha 0 igual a 0. Linha igual a 0 foi pro trash, entendeu? Então, o que sobrou? Ó, sobrou isso aqui, ó, 1 menos 2, 0, 0, 0, desculpa, 1 menos 2, 0, 0, 9 e 1, tá? Vou fazer aparecer o número 1 aqui para ficar de pivô, tudo bem? Ó, tô na diagonal aqui, multiplicando por 1 nono, então apareceu o número 1 aqui, né? 1 dividido por 9, né? Tá aqui, 1 nono vezes 1 é 1 nono. Agora eu vou multiplicar esse cara aqui por 2, né? A linha toda por 2 para cancelar o menos 2. Aí vou lá, ó, menos 2 vezes 0 com 1 dá 1, menos 2 vezes 1, menos 2 com, desculpe, 2 vezes 1 é 2, com menos 2 dá 0, e aí 2 vezes 1 nono é 2 nonos, tudo bem? 2 nonos é boa, né? 2 boa. 2 vezes 1 nono é 2 nonos, e aí você vai ficar com 2 nonos aqui, tá legal? Então aqui embaixo eu tenho 1 sobre 9, que é o que tinha aqui, 2 sobre 9. Ó, apareceu quem aqui bonitona? Ó? Apareceu a matriz identidade de ordem 2, tá? De ordem 2. Então, essa matriz identidade de ordem 2 significa o quê? Significa que essa matriz aqui, ó, original, tudo bem? De tamanho 4 por 2, quando nós aplicamos as operações elementares, o que aconteceu com ela? Duas linhas foram jogadas fora, tá legal? E ela, como tem posto 2... né? Tinha 4 linhas, mas tem posto 2, né? Ela se tornou a matriz identidade de tamanho 2, tá? Então, nesse sistema aqui, ó, duas equações foram o quê? Foram jogadas fora, tudo bem? Porque não acrescentavam nada, tá? O que sobrou, então? Já a solução, ó, x igual a 2 nonos, y igual a 1 nono. O que significa? Se você achou a solução, esse sistema tem uma única solução, é um sistema possível determinado, tá legal? Então, ó, esse cara aqui é um sistema 4 por 2, tá legal? E aí a gente arrumou a solução dele, tá aqui, ó, 2 nonos e 1 nono, tá legal? Esse era um sistema 4 por 2 nesse exemplo e que ele deu o quê? Impossível. E eu poderia ter feito um sistema 4 por 2, por exemplo, que desse possível e indeterminado, com infinitas soluções, tá legal? Pessoal, é isso, falei bastante, né? Então, uma aula com vários exemplos, gente, uma aula importante para entender esses aspectos aqui de escalonamento, tá? A partir do momento que você entende isso aqui, você vê que não é difícil, tá? É um método que é assim, digamos, segue o algoritmo aqui, né? Vai ver que vai dar tudo certinho, tá legal? E aí, assistam a aula. Agora eu vou dar um recado importante, eu vou lá para baixo, tá? Então, o que eu quero? Gente, ó, eu coloquei aqui embaixo, ó, exercícios, tá? Então tem 1, 2, 3, 4, 5 sistemas para resolver, tá? A nossa prova vai ser sábado, tá legal? Então o que eu pensei, ó? Como eu expliquei certinho o escalonamento agora, já tinha falado disso nas outras aulas, né? Baseado nesses exemplos que eu fiz, eu quero que vocês apliquem o escalonamento, tudo bem? Nesses sistemas aqui, vocês resolvam esses sistemas aqui pelo método do escalonamento. Fala, professor, mas eu queria nesse sistema aqui substituir, fazer x igual a y menos ultra. Se fizer assim, não vale, tá? Porque eu estou ensinando para vocês escalonamento. Deixa para fazer substituindo em outro contexto. Lembrando, né, que, tipo, esses que a gente resolve no caderno são pequenos, mas é importante entender o método, tá? Porque se for um sistema tipo, né, assim, ó,
Se você pegar uma matriz, mano, aqui ó, uma matriz que fosse tipo 1000 por 1000, você aplica o escalonamento, assim, descendo os 1000 elementos da diagonal, fazendo esse procedimento, tá ótimo? Então, tipo assim, não quero que faça por substituição ou por qualquer outro macete, tá? Quero que entenda o método. Então, ó, os exercícios vão ficar para vocês resolverem e eu vou colocar na prova que vai ser sábado, 2 sistemas desse, exatamente o mesmo sistema para resolver, tá? Então a nossa prova ela vai ser feita pelo AVA, tá legal? Lá o sistema virtual de aprendizagem, lá o Moodle do FMS, e a prova vai ser assim, ela vai ter no total 10 exercícios, tá legal? 2 exercícios vão ser os 2 sistemas desse aqui resolvidos, tá? Que eu vou escolher aqui 2 desses aqui. Aí você vai perguntar assim, ai professor, mas como que eu vou fazer para resolver o sistema, fazer esse monte de conta, né? Aqui, lá no Moodle tal. Então, essas 2 questões elas vão ser abertas e vocês vão ter o espaço para anexar o arquivo. Estão entendendo? Então você vai resolver esses sistemas durante essa semana, tá? Certinho, tarará, e você vai o quê? Deixar a solução bonitinha feita e quando chegar lá na prova, né? Então resolvam todos e resolvam procurando entender, tá? Tudo bem, pessoal? Mesmo que copiar do colega, copie certinho entendendo as passagens, tá? E aí quando você anexar lá no Moodle, tá legal? Você anexa uma foto, tá? Assim como eu fiz, assim. Então procura fazer com uma letra legível, pelo amor de Deus, tá? Usa uma caneta, tipo assim, que tem um traço bom. Não precisa ser canetinha igual eu usei aqui, que fica bem legível, mas sei lá, né? Procura ser organizado, então, ó, tá vendo? Eu fiz bonitinho para vocês verem aqui, entrega bonitinho para mim o exercício, tá? Então, 2 exercícios vão ser 2 desses sistemas para vocês anexarem. Os outros 8 exercícios, ou 7 eu vou ver ainda, mas provavelmente 8, tá? Eles vão ser o quê? Eles vão ser testes, tudo bem? E aí vão ser testes da matéria geral. Então vai ter questões sobre sistemas, né? Pode ser tipo a respeito dessas observações que eu fiz, desses detalhes, né? Tipo, ou para colocar, tipo, identificar matrizes, a respeito de matrizes também, aquele negócio que a gente chama de matriz simétrica, operação com matriz, produto e tal. Então tem toda uma gama de exercícios que pode ser perguntado, baseados naqueles lá que a gente fez, né? Tipo assim, do espírito daqueles que eu mandei para vocês já, e agora também alguns sobre sistemas, que eu não tinha colocado sobre sistemas ainda, mas já estou dando a dica desses aqui. Tudo bem, pessoal? Aí então eu peço que vocês estudem, tá legal? Qualquer dúvida me mandem mensagem, tá? Eu vou disponibilizar essa aula aqui. E é isso.